Deus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por esta noite, por esta oportunidade que Deus nos concede de poder adorar e glorificar o nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que esta noite você está aqui exatamente por causa de Jesus. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Uma coisa eu já tenho como certeza para transmitir ao coração de vocês, é que fizemos que nem a irmã Maria. Escolhemos a melhor parte. Aleluia. E quem escolhe a melhor parte não volta para casa de mãos vazias. Aleluia. O Senhor tem uma porção da sua palavra para entregar para nós aqui esta noite. Vocês estão desejosos de ouvir a palavra do Senhor? Amém. Então já pegue a sua Bíblia, localize o texto comigo. No segundo livro dos Reis, seu capítulo 3. Segundo livro dos Reis, seu capítulo 3. Enquanto vocês procuram um texto sagrado, eu quero louvar a Deus por essa tão honrosa oportunidade de poder retornar a esta casa de oração, rever os irmãos. Meu coração está muito alegre aqui esta noite, e o desejo do meu coração é que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deus tem uma resposta para nos entregar aqui esta noite. Não só uma resposta, mas também Deus tem um direcionamento a nos dar. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, prazer revê-lo, pastora Débora, juntamente com os pastores. Como é bom poder estar com vocês, como é bom poder estar em um lugar onde a presença de Deus é sentível, é real, é verdadeira, e não tenha dúvida, Jesus está neste lugar. Eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor me direcionou a esse texto, e como Deus é o Deus que confirma aquilo que Ele entrega aos seus profetas, Aleluia. e eu pude entender como Deus quer falar conosco através desta palavra, ao ver a saudação do pastor Rony aqui, referente à oferta. Eu pude entender que é isso mesmo que o Senhor quer falar conosco aqui. Aleluia. Nós faremos a leitura a partir do versículo 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, leremos o versículo 15, versículo 16, versículo 17 e finalizamos no versículo 18. Eu estou vendo que ali na projeção a versão usada é Almeida Corrigida Fiel. Eu estou usando aqui esta noite a versão NVT, mas fiquem à vontade para acompanhar como está na projeção ou na Bíblia de vocês, ou se quiserem somente ouçam a leitura do texto. Vamos ouvir a voz do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15. No versículo 15, na versão NVT, a palavra do Senhor nos diz assim: agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Ai, Jesus. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Verso 16. E ele disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: este vale seco se encherá de poços de água. Aleluia. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Oh, glória. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e os seus outros animais. Como nós bem sabemos que Deus não faz nada por completo, por incompleto, na verdade Ele é o Deus da completude. Aleluia. Olha o que Ele diz aos seus servos no versículo 18: e como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Aleluia. Eu queria que toda a igreja, como está ali na projeção, repetisse comigo o versículo 16 e o versículo 17. Isso é uma palavra profética. Aleluia. Que determina o que você vai vivenciar por esses dias. Então repita isso com certeza, com fé. Eu já sinto ele aqui. Repita isso crendo que por esses dias haverá tanta água, que não só vocês beberão, mas todos aqueles que estiver ao seu redor será alcançado por aquilo que Deus fará em você.
e através de você. Então no 16, toda a igreja, para ficar bem bonito e para entendermos aqui esta noite, que o Senhor está movimentando as águas ao nosso favor. Glória a Deus. Eu queria te chamar para declarar esta palavra de pé. Fique sobre os seus pés. Oh, glória. E no 3 você repita bem alto comigo o versículo 16 e o versículo 17. Vamos lá? 1, 2, 3. E ele disse: Assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de águas. Pois assim diz o Senhor, vocês não terão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Você crê nisso aqui esta noite? Então, antes de você tomar o seu assento, você vai liberar esta palavra pelo menos para 3 pessoas. Não vai ter vento e nem chuva, mas vai ter água. Não vai ter vento? Não diga pelo menos para 3 pessoas. Não vai ter vento e nem chuva, mas vai ter água. Quantos creem que esta semana é uma semana de providência? Quantos creem que esta semana é uma semana de virada? Eu já estou sentindo a presença dele aqui no nosso meio. Ele está mandando eu dizer para alguém aqui esta noite: o que parecia ser a tua pior fase, eu vou transformar na melhor fase da tua vida. Só fosse você levantar a mão para receber, eu já sinto graça de Deus para liberar isso daqui. E assim diz o Senhor: se prepare, porque por esses dias o céu vai se abrir, a terra vai tremer, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Assim diz o Senhor. Se você quer isso, sente adorando o nome dele aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Acabamos de fazer a leitura em 3 versículos, que na verdade é uma profecia. O profeta Eliseu liberou esta palavra, ou melhor dizendo, esta profecia, para 3 reis que estavam dentro de um vale: o rei Jorão, que reinava sobre Israel em Samaria, o rei Josafá, que reinava em Judá, e o rei de Edom. Para entendermos aqui esta noite o porquê este profeta liberou estas profecias a esses 3 reis, é preciso compreendermos o que estava ocorrendo naquele momento. E para que nós possamos entender aqui esta noite, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e se conseguir me acompanhar na projeção, eu lhe convido a olhar comigo o que diz o capítulo 3 do segundo livro dos Reis. O capítulo 3 do segundo livro dos Reis, seu versículo 1, vai nos informar que Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou por um período de 12 anos. Quantos anos? 12 anos. O versículo 2 vai nos falar um pouquinho a respeito da gestão deste rei. Eu só preciso lembrar vocês que antes de Jorão, quem reinava era o seu pai Acabe. O versículo 2 vai nos informar, ou vai nos mostrar, melhor dizendo, um pouquinho a respeito da gestão, da liderança deste homem. O versículo 2 nos informa que Jorão havia feito tudo o que desagradava ao Senhor. Apesar do texto nos informar que Jorão havia derrubado as estátuas de Baal, que seu pai e que sua mãe Jezabel havia levantado, o texto declara nos dizer que Jorão ele continuou, ele persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Olha que o texto está nos informando, que
E quando Jorão assume o reinado de Israel em Samaria, ele derruba as estátuas que seu pai e sua mãe Jezabel havia levantado. Só que ele continua, ele persiste nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que havia levado o povo de Israel pecar contra o Senhor, adorando as estátuas entre Dan e Betel. Se percebe aqui, olhe bem para mim, que há uma parcialidade na forma de Jorão agir. Ele retira algo que desagrada a Deus, só que indiretamente ele se mantém em outro algo que desagrada ao Senhor. De fato é que Jorão ele é parcial no agir com Deus. Ele derruba uma estátua, mas continua nos pecados de Jeroboão. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, de olhos abertos, é que o Deus que nós servimos, Ele não trabalha na parcialidade. Se o que Ele vai fazer na nossa vida é por completo, de fato é que Ele também nos quer por completo. Eu já preciso dizer para alguém aqui esta noite que se 2025, 2024, se o início desse ano de 2026 você estava vivenciando uma vida parcial, aqui esta noite Deus te chama para uma totalidade. Deus te chama para uma entrega total. Deus te chama para uma completude total aqui esta noite. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu não te quero mais na parcialidade, eu te quero na totalidade. Aleluia. Eu me lembro uma certa feita, no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, estava ocorrendo um jantar. O texto nos informa que neste jantar está presente Jesus e os seus discípulos. De repente Jesus levanta no meio dos discípulos, imagine a cena comigo. Jesus levanta no meio dos seus discípulos, enquanto ele levanta no meio dos seus discípulos, ele pega uma toalha, ele tira a sua capa, coloca a toalha em volta da sua cintura, pega uma bacia, enche ela de água, e os discípulos começam a olhar para Jesus sem entender nada do que Jesus estava fazendo, ao ponto de Pedro indagar e perguntar para Jesus: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Quando Pedro pergunta isso, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. E Jesus continua lavando os pés dos discípulos. Enquanto ele está lavando os pés dos discípulos, ele de fato agora chega nos pés de Pedro. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, há uma resistência. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, o Senhor nunca lavará os meus pés. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Quando Pedro ouve isso, ele olha para Jesus e diz: Jesus, então não lava só os meus pés, mas lava a minha cabeça, lava o meu corpo, me lava por inteiro. O que Pedro entendeu é: com Jesus não dá para ser parcial, tem que ser por total. Então aqui esta noite, se Jesus te teve na parcialidade, esta noite você vai se entregar por completo, diz o Senhor. Mas vamos entender o texto que lemos. Nesse exato momento, quando Jorão assume o reinado de Israel, e nós bem sabemos que em meio à infidelidade do homem, sempre existirá a fidelidade de Deus. Quando Jorão assume o reinado de Israel, Mesa, grave bem esse nome, Mesa, que era o rei dos Moabitas, ele percebeu que neste momento havia uma possibilidade de ele se rebeliar contra o novo rei e não pagar mais tributos ao rei de Israel. E percebendo esta possibilidade, o texto diz que Mesa então se rebela contra o novo rei de Israel, que é Jorão. O texto diz que Mesa para de pagar tributos ao rei de Israel, que estava reinando em Samaria. Quando Mesa para de pagar os tributos, Jorão quer trazer de novo domínio sobre os moabitas. E como que ele vai fazer isso? Ele precisa guerrear contra os moabitas. É nesse exato momento que Jorão vai fazer uma contagem no seu exército. Só que Jorão percebeu, pastor Carlos, que ele não tinha homem suficiente para guerrear contra os moabitas. E ao perceber que o seu exército era inferior ao exército inimigo, o texto diz que Jorão envia uma mensagem ao rei Josafá, que reinava em Judá. E a mensagem é pedindo socorro, pedindo reforço. Neste momento, Jorão pede para que Josafá viesse ajudá-lo a guerrear contra os moabitas. E
diz que a resposta de Josafá é de imediato. Ele responde dizendo a Jorão que ele iria com ele para esta guerra. E a resposta é: os teus homens, os meus homens serão os teus homens, e os meus cavalos serão os teus cavalos. Quando eu li esse texto, meu coração saltou e o Espírito de Deus me disse: Jéssica, diga aos meus servos que nesta guerra eu vou mandar reforço. Eu vou lá, e quem estiver ligado que comece a receber. Deus vai mandar reforço. O Deus que faz conexão está aqui esta noite. E se eu fosse você, começar a receber esta palavra, porque assim diz o Senhor: eu vou te conectar a pessoas que te levarão a viver aquilo que eu tenho para você. Esse ano de 2026 é ano de Deus fazer conexões. E se não pode constranger, já libere para esta pessoa que está do seu lado. O Deus da conexão está aqui esta noite. Se prepare, amigo empresário, que Deus vai começar a te conectar a pessoas que vai fazer com que a tua microempresa se alavanque. Se prepare, pregador, Deus vai começar a te conectar a pessoas que vai fazer com que o teu ministério flui. Eu estou liberando para alguém aqui esta noite que Deus vai começar a te apresentar algumas pessoas. E lá vai, pastor Rony, se até agora você conhecia os colegas de Deus, se prepare, porque Deus vai te apresentar os amigos dele. Eu vou lá, e se eu fosse você, recebi esta palavra. Até agora você conhece os colegas de Deus, mas Deus vai te apresentar os amigos dele aqui esta noite. Você recebe isso? Diga glória a Deus. E os amigos de Deus faz toda a diferença. Nesse momento, Josafá vem como reforço. Não só Josafá, mas o rei de Edom, que estava sob o domínio de Josafá, também vem como reforço. 3 reis, eu disse quantos reis? 3. Vocês estão aí? Quantos reis? 3 reis se ajuntaram. O rei Jorão, que reinava sobre Israel em Samaria, o rei Josafá, que reinava em Judá, e o rei de Edom. Esses 3 reis se ajuntam para guerrear contra os moabitas. Neste exato momento há uma falha desses reis. Qual? A falha é que nenhum deles consultou o Senhor. Ao contrário, Josafá pergunta: qual é o caminho que deveremos atacar o inimigo? E logo Jorão responde: o caminho que nós iremos atacá-los é pelo deserto de Edom. Olha a resposta de Jorão para Josafá: o caminho que nós vamos atacar os inimigos é pelo deserto de Edom. Estrategicamente falando, minha irmã que está de óculos, o caminho é perfeito. Estrategicamente falando, pastor Carlos, eles vão atacar o inimigo pelas costas. Que estratégia perfeita! Mas uma coisa que eu aprendi, pastora Débora: não adianta ter uma boa estratégia se o dono da estratégia não estiver no meio. E há uma palavra de Deus para você aqui esta noite. Me consulte primeiro antes de tomar qualquer tipo de decisão, porque quando você me consulta, até o que era para dar errado, assim diz o Senhor, Ele faz dar certo. Então nesse momento esses 3 reis se ajuntam. Ninguém pergunta nada para Deus, eles decidem agir pela sua própria estratégia, e assim o faz. Eles seguem pelo caminho do deserto de Edom, e o texto diz que no 7º dia de marcha, dentro do deserto, o principal acabou. E o que foi que acabou? A água que renovava as forças dos soldados, a água que saciava a sede dos animais. O principal naquele momento acabou. Só que uma coisa que eu aprendi é que o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá a oportunidade de recalcular a rota. Porque nesse exato momento, quando a água acabou, o texto diz que Jorão começou a atribuir a Deus a falta de água. Ele não pede direção para Deus, ele não consulta a Deus, mas quando algo dá errado, ele culpa a Deus. Ele começa a dizer: Deus nos reuniu aqui para nos entregar nas mãos dos inimigos. Jorão começa a dizer: Deus reuniu nós 3 reis aqui para nos entregar nas mãos dos inimigos. Jorão começou a dizer que a culpa era de Deus. Isso está acontecendo por culpa de Deus. Deus quer nos envergonhar, Deus quer nos entregar nas mãos dos inimigos. Só que Josafá entendeu: se na primeira nós não consultamos a Deus, na segunda Deus nos deu a oportunidade.
profética, há um direcionamento de Deus para alguém aqui esta noite, e Deus está dando a oportunidade para alguém recalcular a rota. Você já percebeu dentro de um carro, quando você está em um ambiente, indo para um local, melhor dizendo, que você não conhece, colocamos no GPS, e quando erramos a rota, ouve uma voz dizendo, recalculando a rota, e essa voz está aqui dizendo, eu quero que você recalcule a rota, porque eu tenho milagre para fazer na tua vida. Então me ajude a pregar, que eu estou sentindo graça de Deus, e se não for te constranger, pegue na mão de alguém que está do teu lado, e grita para ela, não é para falar, é para gritar, hoje é noite de recalcular a rota. Se o teu carro estava te levando para um caminho longe do propósito de Deus, assim diz o Senhor, levante e recalcule a rota, porque eu tenho milagre para fazer na tua vida, eu tenho milagre para fazer na tua história, eu tenho uma notícia para o inferno, perdeu mais uma, Satanás, nós iremos recalcular a rota. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite, eu estou sentindo graça de Deus aqui esta noite, porque alguém entrou sem direção, alguém entrou confusa, alguém entrou em dúvida, mas assim diz o Senhor, eu não vou te deixar perdida, recalcule a rota. Recalcule a rota. Nesse momento, Jorão decidiu dentro do vale, dentro do deserto, pastores, murmurar. Ele decide ir para o campo da murmuração. E uma das coisas que nós aprendemos, que a murmuração nunca será o caminho certo. De fato, eu disse a vocês que tem 3 reis dentro do deserto, e os 3 estão vivenciando a mesma falta. O quê? A água. Os 3 estão vivenciando a mesma situação, mas cada um vai se posicionar de uma maneira diferente. Opa! Os 3 estão dentro do vale, mas cada um decidiu tomar um posicionamento diferente, porque o posicionamento que você toma fará toda a diferença. Como, Jéssica? Quando a água acabou, Jorão começou a dizer, é culpa de Deus. O culpado é Deus. Foi Ele que nos reuniu aqui para nos entregar na mão dos inimigos. Jorão decidiu ir para o campo da murmuração. Em contrapartida, tinha um segundo rei com eles. Quem? O rei de Edom. Ao ler o texto, não há uma fala sequer desse rei. O rei de Edom, pastores, é aquele rei que se conforma com a situação. É aquele que aceita o que está vivendo. É aquele que não tem nenhum não e nenhum sim na boca. Ele vive no conformismo. Quem estiver ligado que entenda. Um decidiu murmurar, o outro decidiu se conformar. Mas missionária Tati tem um terceiro rei, e esse terceiro rei é o terceiro crente, e ele está aqui. Porque se um decidiu murmurar, se o outro decidiu se conformar, o texto diz que Josafá se levantou, recalculou a rota, abriu a boca e perguntou, tem algum profeta no nosso meio? Eu vou lá, quem estiver ligado que entenda, meu irmão. Um decidiu murmurar, o outro decidiu se conformar, mas o outro decidiu se posicionar. E a pergunta para você aqui esta noite é, vai murmurar, vai se conformar, ou vai levantar e se posicionar? Aleluia! Para quem murmura, porta fechada. Para quem se conforma, a mesma coisa. Mas para quem se levanta, caminho de milagre. Para quem murmura, porta fechada. Para quem se conforma,
Tem profeta no nosso meio, para que nós possamos consultá-lo e por intermédio dele ouvirmos a voz de Deus. Porque se na primeira vez agimos pela nossa emoção, na segunda vez agiremos por direção de Deus. Tem profeta? Quando Josafá pergunta, tem profeta no nosso meio? Alguém abre a boca e responde dizendo, tem. Tem profeta no vale? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta nesse deserto? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta com a porta fechada? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta quando as contas não estão em dia? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta quando o diagnóstico chega? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta quando as coisas não estão acontecendo da forma que imaginávamos? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta quando parece que tudo está dando errado? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta quando os filhos não estão do jeito que esperávamos? Alguém abre a boca e diz, tem. Tem profeta quando tudo está seco? Alguém abre a boca e diz, e quer saber de uma? Ele está aqui. Tem profeta ainda? Ou só abre a boca quando tudo está indo bem? Olha aí, Ou só profetiza quando as coisas estão acontecendo? Ou só diz que Deus é poderoso quando as portas estão abertas? Ou só diz que Deus é Deus de milagre quando a cura está aí? Tem profeta? E quer saber de uma? Olha o que ele responde. Ele está aqui. Ele se chama Eliseu, filho de Safate, servo de Elias. Opa, isso aqui já muda tudo, pastor Carlos. Há 3 referências deste profeta. Olha o que ele diz, olha o que ele diz. Tem profeta, ele está aqui. E segundo, primeiro, ele está aqui. Ele se chama Elias, primeira referência. Não é qualquer profeta, ele tem nome. Ou melhor, ele chama Eliseu. Segundo, ele é filho de Safate. Não é profeta de qualquer lugar não, ele tem origem. meu Deus! Será que alguém está entendendo isso aqui? Olha aí, João! E terceiro, ele deitava água na mão de Elias, era servo. Meu Senhor! 3 referências de profeta. Mas deixa pra lá, porque eu não quero bater nos profetas. Olha pra mim. Então nesse exato momento, e agora eu vou precisar de vocês, hein? Cadê o músico? Cadê o baterista? Nesse exato momento, olha que o texto diz que quando alguém disse tem, e ele está aqui, o profeta Eliseu estava dentro do vale. Ele poderia ter se apresentado, sim, mas ele esperou a hora certa. Quem tiver ligado, que entende isso. Missionária Tati, ele poderia ter se apresentado dizendo, eu sou o profeta, sim, mas ele esperou o momento certo, porque ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus que o apresentaria. Aleluia! Eu estou dizendo para alguém, querido, espera, porque quando for a sua hora, ninguém vai impedir. E eu não sei se você vai receber isso aqui, mas o Deus que cria situações já está aqui esta noite. Quando diz ele está aqui, Eliseu, filho de Safate, servo de Elias, Josafá abre a boca e diz, então vamos até ele, porque a palavra do Senhor está com ele. Os 3 reis, eu disse quantos reis? 3. Os 3 reis foram até o profeta. Antes deles chegarem, o profeta já sabia quem vinha em sua direção. Só que Jorão chegou na sua pompa, se eu posso usar essa expressão. Jorão chegou arrogante, dizendo, é culpa de Deus isso daí. Foi Deus que nos reuniu aqui para nos entregar nas mãos de Moab. Só que Jorão já sabe quem é, ou melhor, Eliseu já sabe quem é Jorão. Quando Jorão chega dizendo que era culpa de Deus, o texto diz que Eliseu olha para Jorão e diz, vai consultar os profetas de teu pai, de tua mãe. O que Eliseu está querendo dizer é, eu sei muito bem quem é você. Eu estou dizendo para alguém aqui que o que Deus vai fazer será tão poderoso que Deus vai
vai te mostrar, antes mesmo de chegar, quem é que está se aproximando. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas o Deus que dá discernimento está aqui essa noite. Você não vai ficar enganada. Está chegando com uma boa fala, está chegando mostrando uma parceria. Se não for da vontade de Deus, Deus vai te mostrar. Então é nesse momento que é um texto que diz que Jorão começa a dizer: é culpa de Deus. Eliseu olha para Jorão, fala: vai consultar os profetas de teu pai e tua mãe. Jorão diz: não, foi Deus que nos reuniu aqui, é culpa dele isso daí. Aí Eliseu olha para Josafá, e quem estiver ligado agora que entende isso aqui, o porquê Deus ainda está falando com a terra. Nesse momento Eliseu olha para Jorão e diz: Jorão, eu só vou falar, eu só vou te dar atenção porque Josafá está aqui. Porque se não fosse por causa da presença de Josafá, nem a minha atenção você teria. Mas porque tem Josafá, Deus vai falar. Ai, irmão, se tu entender isso aqui, olha o que Eliseu está dizendo: se não fosse por causa de Josafá, nem a minha atenção você teria. A terra teria que dar glória e agradecer, porque Deus ainda está falando, porque tem Josafá dentro dela. Eu vou ser bem clara e bem direta com você. Olhe bem para mim. Deus ainda está falando com aquele menino, Deus ainda está falando com aquela menina, Deus ainda está falando naquela casa, porque tem você, Josafá. E enquanto tiver você, Josafá, Deus vai falar, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai libertar. E se eu fosse você aqui essa noite, chamava a glória, porque se não fosse por causa de você, a morte já tinha entrado, a sepultura já tinha sido aberta. Mas enquanto tiver Josafá, a morte vai ter que bater de retirada, a sepultura vai ter que fechar. Deus vai falar. Mas vocês querem ouvir Deus falar? Agora é o segredo, hein? Vocês querem ouvir Deus dentro desse mar? Vocês querem ouvir Deus nesse deserto? Mas eu olho para eles e diz: então prepara o ambiente para Deus falar. Verso 15. Eliseu olhou para eles e disse: já que vocês querem ouvir Deus falar, me tragam um músico, me tragam uma arpista, me tragam um tangedor. O que Eliseu está dizendo é: já que vocês querem ouvir a voz de Deus, prepara um ambiente para ele falar. Deus vai falar se prepararmos o ambiente. E é o texto que diz que o tangedor começou a tanger. Ele segura você e segura ele aqui. O tangedor começou a tanger. Eu sei que era a harpa aquela época. Vamos segurar. Só que o texto diz que quando o tangedor começou a tanger, o poder de Deus envolveu o profeta. Foi mais ou menos assim: prepara o ambiente e Deus fala. Como era a pista, se tivesse um violão, eu imagino o tangedor tangendo no violão tocando. Ele vai preparando o ambiente. Ele entende que Deus quer falar, mas precisa preparar o ambiente. Eu não sei se existe um flautista, mas fala isso. Se tinha, ele começou a tocar junto também. Ele foi aumentando o nível. Deus quer falar, então prepara o ambiente. Deus não fala, onde não tem ambiente preparado. Eu não sei se tinha baterista lá, mas eles entenderam. Vamos preparar o ambiente. Vamos preparar o ambiente. Prepara o ambiente, porque Deus quer falar.
dentro desse vale que vocês estão. É vale, está seco, mas a hora de é claro, quiserem sentar aí, porque nós somos os motivos, vocês não ficarem entendendo. Eu imagino alguém gritando, pastora Débora, mas é vale. Mas tem uma coisa dizendo, cara, é seco. Mas tem uma coisa dizendo, acredite. Impossível fluir alguma coisa daqui. Mas ela vai dizendo, cabe neste vale. O texto diz que neste momento Deus liberou a palavra dizendo para eles, cara, eles estão dentro de um vale. Eu estou falando de um lugar de impossibilidade. Quando falamos de vale, falamos de um lugar seco, árido. Lugar onde parece que tudo, que parece não, lugar onde tudo está errado. Mas Deus vai mostrar para eles, eu não sou só Deus de monte, mas eu também sou Deus de vale. Pastores, vocês melhor do que eu sabem muito bem que eles não estavam indo com ferramentas, isso, a palavra certa, de agricultura, porque eles estavam indo
completamente diferente. Porque para cavar você tem ferramentas de agricultura. Espada não, é pá, enxada. Só que eles entenderam que apesar de eles terem na mão aquilo que não é compatível com aquilo que Deus pediu para eles abrirem, eles compreenderam a palavra. E qual foi a palavra? Cava. Eu imagino algum deles dizendo: mas é espada. Estou conjecturando, é escudo. Eu imagino algum dizendo: mas ele disse para cavar. Então usa a espada, usa o escudo, usa a mão. Eles entenderam algo básico que é: vai com o que tem, porque o resto eu providencio. Usa o que tem. Eu estou dizendo para alguém aqui esta noite: se você ficar esperando a ferramenta adequada chegar na tua mão para iniciar aquilo que Deus falou, meu querido, vai passar dias, vai passar meses e as coisas não vão acontecer. Mas se você entender que sobre você tem uma palavra, e apesar da minha mão não está algo adequado, mas eu tenho uma palavra, eu vou cavar. Diga para alguém: vai com o que tem. Vai com o que tem, porque Deus providencia o que você precisa. E por que Deus providencia o que eu preciso? Porque aquilo que Ele aprova, isso é profético para alguém, Ele financia. Olha o que Deus está dizendo para alguém. É só um site de roupa, é só um site de mercadoria. Vai com o que tem. É apenas um salão pequenininho, é uma porta tão pequena que parece insignificante diante daquilo que eu vi. Vai com o que tem. Só tem 2, vai com 2. Só tem 3, vai com 3. Só tem 4, vai com 4. Porque enquanto eu caminho com o que tenho, Ele vai providenciando o que eu preciso. Ele vai providenciando o que eu preciso. Grita para alguém: usa o que tem. Eles cavaram e abrir cisterna dentro de vale não é tão fácil. Os escaldantes. É aquele dia que o desânimo vem, o cansaço físico bate, a dúvida: será mesmo que isso é para mim mesmo? Será mesmo que Deus está nesse negócio? Sabe? Aquelas coisas que o vale causa dentro da gente. Mas ó, você tem uma palavra. E a palavra é: não é fácil. Porque tem dias que a vontade vai querer te parar. Eu imagino alguns dizendo: loucura isso. Mas não tinha só uma palavra, tinha uma segunda palavra: o quê? Não vai ter vento e nem chuva. Olha aí. Olha o que Deus está dizendo para eles. De fato, é que eu preciso lembrar vocês que Deus liberou a primeira palavra: o quê? Cavem. E eu aprendi isso por esses tempos. E aprendendo isso, a minha mente ampliou, minha visão mudou. E o que foi que você aprendeu, Jéssica? Deus disse para eles: cavem. Cavem muitas cisternas, muitos poços. Toda ou qualquer tradução bíblica vai ter a palavra muitas. E esse muitas faz muita diferença. Do que é essa? Deus não disse: cabe 3, cabe 4, cabe 5. Apesar de eles cavassem 3, 4 ou 5, a palavra de Deus era fiel para se cumprir. Ele encheria as 4, as 3, as 5. Mas Deus já liberou a senha para eles. E qual é a senha? Deus já está mostrando para eles: porque o que eu vou fazer não vai ser pequeno, o que eu vou fazer vai ser grande. Deus está ensinando a eles: vai acontecer da maneira qual vocês enxergam que eu tenho poder para fazer acontecer. Como assim, Jéssica? Se você acredita que Deus tem o poder de encher 3 cisternas, Ele vai encher as 3, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Mas Ele já liberou a senha: cabem muitas. Você viu que no capítulo 4 a seguir, quando Eliseu vai dar uma instrução à viúva do azeite, o que ele diz para ela? Pegue não poucas, mas muitas. Ele está liberando a senha. Tudo vai acontecer da maneira como você enxerga que Deus tem o poder.
vasilhas, Deus vai encher as 7. Se você pegar 20 vasilhas, Deus vai encher as 20. Mas se você pegar 1000, Deus vai encher as 20. Porque nunca vai ser falta de ação lá, é falta de fé aqui. Eu vou lá e quem estiver ligado que entenda, a ação lá continua. O que falta é fé para acreditar aqui. Então olhe para alguém e diga: cabe muitas. Muitas. Só que Deus disse: não vai ter vento e nem chuva. Aí complicou. Porque além de Deus mandar eles cavarem dentro do vale, Deus está dizendo: não vai ter vento e nem chuva. O que Deus está dizendo é: não vai ter sinal de nada. Aí é para complicar mesmo. Porque além de estarmos dentro do vale, Deus está dizendo para cavar. E Ele está dizendo: não vai ter vento que anuncia chuva. E não vai ter chuva que água. O que Ele está dizendo é: se vocês estão esperando o sinal para ver um milagre, dessa vez não vou dar sinal. Mas tudo que vocês cavarem, eu vou mandar água. Olha o que Ele está dizendo: não vai ter sinal de nada. Mas se vocês abrirem a cisterna, eu mando água. Porque tem gente aqui que está esperando sinais. A gente quer sinais. A gente quer algo que anuncia que o que Ele disse vai acontecer. Até para profetizar a gente pede sinais. Até para entregar uma revelação a gente diz: Senhor, sai no mar para levantar e abraçar a irmã Débora, eu entrego a revelação para a irmã. Até para entregar a revelação a gente quer sinal. E Deus está dizendo: não vai ter sinal de nada. Não vai ter chuva nem vento, mas eu vou mandar água. Olha para alguém e diz: está esperando sinal, né? Só que a maneira que Deus vai agir com você aqui essa noite vai ser completamente diferente. Ele te chama não para viver por vista, mas Ele te convida aqui essa noite de fato para conhecer a fé. Porque de fato a fé é o firme e fundamento das coisas que não se viram, mas daquelas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vai mandar. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vai abrir. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vai assinar. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vai providenciar. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele vai curar. Eu não ando por vista, eu ando por aquilo que Ele falou. Porque se eu andar por vista, a minha vista está dizendo: não vai se abrir, mas a minha fé está gritando: vai que já abriu. A minha vista está dizendo: não vai ter cura, mas a minha fé está dizendo: vai que eu já curei. A minha vista está dizendo: não vai ter salvação, e a fé está dizendo: vai que eu já salvei. Eu não caminho pelo que vejo, eu caminho por aquilo que eu ouvi, e o que eu ouvi foi: vai ter milagre. E a outra no ouvido. Tira a mão do ouvido, ou melhor, dos olhos, e diga: eu não caminho por vista, eu caminho por fé. A mão no ouvido, diga: eu caminho pelo que eu ouvi, pelo que Ele falou. Ele falou que vai ter cura, Ele falou que vai ter libertação, Ele falou que vai ter transformação, Ele falou que vai ter milagre, Ele falou que vai ter mudança, Ele falou que vai ter restauração. Ele falou. Então já que Ele falou, ainda que os meus olhos estão mostrando coisa contrária, eu fico com aquilo que Ele falou. Não vai ter vento nem chuva, mas vai ter água. E eu caminho agora para o final. Cabe. E não cabe pouco, cabe muito. Porque não vai ter vento nem chuva, mas vai ter água. Diga comigo: água. Só que olha o que Deus diz para eles: isso para mim ainda é pouco. Olha o que Deus está dizendo: se vocês ficam maravilhados em ver cisterna se enchendo, sem vento e sem chuva, se isso encanta os olhos de vocês, para mim ainda é pouco. O que eu quero fazer é muito mais. Deus quer dizer para eles:
eu ainda quero entregar o inimigo na mão de vocês. É o texto. Porque se ver uma porta se abrindo, aonde milhares de pessoas tentaram entrar e não entraram, mas você entrou, e isso te deixou maravilhado, Deus está dizendo, isso para mim ainda é. Se apareceu conta, ou melhor, dinheiro lá na conta, se chegou uma providência, isso deixou você com os olhos espantados, ao ponto de você dizer, meu Deus, o que é isso? Deus está dizendo para você, isso para mim ainda é pouco. O que parece ser muito para você, Deus está dizendo, para mim ainda é pouco. Eu quero fazer muito mais. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu quero ainda fazer muito mais. Mas como eles vão receber tudo isso? Simples. Eles fizeram a parte deles. Diga comigo. Eles fizeram a parte deles. Vira para essa irmã, para esse irmão, diga, faça a sua parte. E qual é a sua parte? Estude, saia. Faça a sua parte. Curso. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Faça a sua parte. Por que, Jéssica? Porque agora vai chegar a ação de Deus. Mas antes da ação de Deus chegar, no versículo 19, põe para mim. O texto diz que Deus vai dizer para eles: vocês conquistaram as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. O que Deus está dizendo é: eu vou dar a vocês aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 45, vou dar a vocês tesouros escondidos. Glória a Deus. Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui. Mas não é somente cisterna cheia de água, é cidades fortificadas. Deus está dizendo, eu vou dar além do que você imagina. Mas calma. É mais ou menos assim. Deus entrega a profecia. Só que no versículo 20, eles já fizeram a parte deles. Só que no versículo 20 diz que no dia seguinte, na manhã seguinte, eles já cavaram, já abriram cisterna. Só que nada de água. No dia seguinte, o texto diz que o valor. No dia seguinte, ou na manhã seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício de manjares, o sacrifício da manhã, o texto diz: começou a aparecer. Parece um versículo comum, não parece? Porque eles abriram as cisternas. Mas cadê a água? No dia seguinte, volta no versículo 20. Na manhã seguinte, antes da água chegar, é o texto que diz: eles foram oferecer sacrifício de manjares. Aqui está um grande segredo. Qual? A água não chegou, mas eles já estão ofertando. Aleluia. Oferecendo. É mais ou menos assim. Nem chegou a água, mas eles já estão agradecendo. É o texto que está dizendo. A água não chegou, mas eles já estão ofertando, oferecendo o sacrifício de manjares. Eles estão dando culto a Deus antes mesmo da água chegar. Para entendermos melhor, já está acontecendo um culto de ação e graça antes da água chegar. Porque eles não adoram para receber. Ou eles não recebem primeiro para adorar. É verdade, eles entenderam. Enquanto a gente adora, Deus vai mandando a água. Enquanto a gente serve, enquanto a gente oferta, Deus vai providenciando a água. Eu fui, pastora, em um culto de ação e graça. Eu, Jéssica, que quando eu cheguei na casa da irmã, eu perguntei para ela, própria dentro da casa: o que nós estamos comemorando? O que você está agradecendo a Deus? Ela disse: Jéssica, a vitória ainda não chegou, mas eu já estou dando meu culto de ação e graça. Eu não vi, não recebi, mas já estou me comportando como se tivesse recebido. Eu não sei se você entende isso daqui. Está na hora de se comportar, minha irmã, como se já tivesse recebido. Entra naquele carro, não é o que você ainda recebeu, mas já se comporta dentro do carro que você imaginou ou imagina que vai receber.
sem vento, sem chuva. De repente começaram a olhar para as cisternas. Mas cadê o vento? Cadê a chuva? Não tem. Mas tem água. Cisterna cheia. A profecia se cumpriu. Mas Deus precisa cumprir a segunda profecia. Porque Deus disse que ia entregar o inimigo nas mãos deles. Verso 21. Depois que a água chegou. Enquanto isso está acontecendo, o povo de Moabe, os moabitas, souberam que esses 3 reis se juntaram para marchar contra eles. Verso 22. Esses 3 reis decidiram atacar. Ou melhor, os moabitas decidiram atacar esses 3 reis. O texto diz que esses moabitas se levantaram pela manhã. E ao se levantarem pela manhã, olha o que o texto diz. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol, olha irmão, isso aqui é poderoso, hein, pastor Rony? O sol brilhava sobre as águas. Os moabitas se juntaram para atacar os 3 reis. Só que quando eles chegaram no vale, na manhã seguinte, o texto está dizendo que o sol brilhava na água. Grave o que o texto está dizendo. Quando os moabitas olharam para as águas, as cisternas que estavam cheias, os moabitas olharam e disseram: isso é sangue. A essa altura, vai para 23. Ou melhor, pode ser 23. A essa altura, os 3 reis, os 3 exércitos, eles estavam reunidos, escondidos, porque a segunda profecia precisava se cumprir. Volta para o 22. Quando os inimigos chegaram aonde estavam os 3 reis com os seus exércitos, eles viram a cisterna cheia de água. Só que quando eles olharam para as cisternas, as águas estavam de uma cor avermelhada. Os inimigos olharam e disseram: isso é sangue. Quer saber de uma? Verso 23. Os 3 reis se ajuntaram aí e se mataram uns aos outros. Olha, irmão, isso aqui é muito profundo. Olha o que os inimigos estão dizendo, pastor. Não aguentaram o deserto e se atacaram entre eles. Só que enquanto isso, eles estão muito bem escondidos, só esperando a hora certa de atacar. Mas o inimigo está gritando: estão mortos. Não aguentaram o vale e se mataram. O que era para ser aliança virou discórdia. Olha aqui para mim. O que era para ser reforço virou inimizade. Se destruíram. É isso que o inimigo está dizendo. Porque eles estão olhando para a água e estão vendo a água avermelhada. Os inimigos estão pensando que os reis morreram dentro do deserto, que não suportaram o deserto, que se atacaram entre eles, que houve uma desunião, que a aliança se quebrou e se atacaram. Só que o que os inimigos não sabiam, que Deus havia mexido na natureza, a natureza contribuiu com o milagre dos 3 reis. Olha o que diz o texto. É sangue, verso 23, ótimo. Verso 23. É sangue, exclamaram os 3 reis, os 3 exércitos. Atacaram uns aos outros e se mataram. Os moabitas estão dizendo: é sangue. Os 3 exércitos atacaram entre eles, se mataram. Verso 24. Aí o inimigo diz: vamos atacá-los, vamos no acampamento deles. Aí o texto diz que os inimigos se levantou e foi no acampamento de Israel para atacar os reis. Só que chegou a hora de Deus cumprir a segunda promessa. Quando o inimigo foi entrar no território deles, achando que eles haviam morrido, olha o que o texto diz, verso 25. Arrasaram, ou melhor, volta no 24, desculpa. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército de Israel levantou os israelitas, levantou e os atacou até que deram 25, meia volta e fugiram. Aleluia. Fugiram os israelitas e perseguiram até Moabe. O que o texto está dizendo, Jéssica? O inimigo disse: eles estão mortos.
sol? Vocês lembram do sol? Vocês lembram do sol? Versículo 22. Olha o que Deus fez, pastor Rony. Deus fez com que o sol batesse na água, deixasse a água de uma cor avermelhada, para quando o inimigo olhasse e dissesse: é sangue, morreu. Na verdade, Deus fez isso para confundir os inimigos de Israel. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas Deus vai confundir alguém ao teu respeito. Deus vai confundir o teu inimigo aqui essa noite. Chegou tanta água na cisterna que não só eles beberam, mas todos que estavam juntos. Eu estou dizendo para alguém: se prepare, porque o que Deus vai fazer não vai ser só em você. Sua casa vai ser alcançada pelo que Deus já está fazendo em você. Não será só em você, será em você e através de você, diz o Senhor. E do jeito que você está, já pega na mão dessa pessoa e diga: se prepare. Não brada, diga: se prepare. Diga: se prepare. Porque Deus já liberou a água. Olha para a cisterna, porque ela está se enchendo. Vai se encher essa cisterna. Eu quero finalizar essa ministração com você orando. Já fique ligado aí. Ô Jéssica, eu estou aqui, mas tem uma área da minha vida que está seco. Tem uma cisterna que precisa de água. É a cisterna chamada casamento. É a cisterna chamada vida espiritual. É a cisterna chamada emocional. É a cisterna chamada ministério. É a cisterna chamada filho, filha. Eu não sei qual é a cisterna que precisa de água, mas uma coisa eu sei: a fonte está aqui. E Ele vai encher a tua cisterna. Isso não é jargão de pregador nem palavra emotiva.